Fala, rede! Bem-vindo a mais um episódio dessa verdadeira aula, não só de tecnologia, recursos humanos e tantas outras áreas, mas principalmente de liderança. E hoje eu trouxe um dos expoentes aqui no Brasil nesse tópico, que é o Marcos, que já liderou várias áreas, passou por finanças e hoje é founder de uma grande empresa. Ele vai se apresentar melhor, mas quem ficar aqui vai ter, obviamente, um aprendizado de quem teve resultado positivo e ainda tem no mercado. E é esse o nosso propósito aqui, de conteúdo validado e praticado. Marcos, obrigado por você ter aceitado esse papo. A gente acaba de ter um de 2 horas aqui, que foi o aquecimento. Mas porque é sempre muito bom falar com você tem uma cabeça muito arejada e também tem muita experiência. Mas antes de mais nada, se apresenta, quem que é o Marcos? Sou o Marcos Inocêncio, founder, como já apresentado, mas eu venho de uma carreira executiva aí de longa data, né? Comecei lá desde a estagiária no General Motors em São Caetano, onde tudo começou, passei por grandes multinacionais e acabei indo para um lado empreendedor, numa iniciativa nacional, onde entrei numa empresa Greenfield e transformamos ela num volume de 7 bilhões ano. Então isso foi um grande feito e que foi a transição da vida de executivo para ser empreendedor solo, porque até então eu era empreendedor em conjunto, né? Eu estava fazendo parte de um mundo de empreendedorismo e sair do zero a chegar a 7 bilhões de movimento é algo que me deu muita gratificação, né? É bastante pro ego, faz bastante bem, né? E sem contar que quando você trabalha como executivo, você é bastante especializado, né? Quando você vai para um mundo desse, você acaba fazendo de tudo um pouco. A visão multi, né? A multitarefa, a multivisão, multiestratégia, isso agrega muito para cada um. Então, tudo isso me habilitou a falar, agora chegou a hora de ser empreendedor solo e vamos partir para um mundo diferente. E é interessante esse ponto que você está trazendo, porque a gente vê algumas situações que já aconteceram no passado recente, né? No Vale do Silício, em uma determinada época, o New York Times até colocou um termo nisso que se chamava máfia da PayPal. Eles pegaram o grupo inicial da PayPal, os principais diretores, que vis-à-vis passaram o pão que o diabo amassou, então fazia desde o rodapé do escritório até falar com o investidor, que é essa que é a realidade, né, quando você está montando um negócio. E eles mapearam para onde esses caras foram, né? E na prática eles criaram outras grandes empresas. Aqui no Brasil já estão dando o nome da máfia do Nubank. Pegaram os principais nomes do início do Nubank, aí aproveitaram o evento de liquidez com a abertura de capital do Nubank e falou, pô, o que esses caras estão fazendo? E aí você vai ver, eles estão construindo empresas que já têm rodadas milionárias de investimento. Eu vou falar por mim, você vai pegar a primeira, segunda geração do iFood que eu vivenciei, você também vê essas pessoas criando também outras empresas. Mas todo mundo entrou lá numa determinada área. Só que pelo fato desse 360 de áreas, de funções, até de perrengues compartilhados, fizeram com que eles adquirissem talvez conhecimento e autoestima para dar o próximo passo, né? E aí acho que coaduna muito com o que você está trazendo. Primeiro, uma grande empresa. Então, Greenfield, beleza, by the book, processo certinho, entra na empresa, 8 horas da manhã até as 8, você tem clareza do que você vai fazer. Para uma outra que é tiro, porrada e bomba, né? Como é que foi essa transição de tá numa empresa que tá rampando, mas você já estava com um time formado, para que você vive hoje na People, que é assim, pô, agora eu vou do zero, eu mesmo vou montar o time? Realmente é um desafio, né?
Antes de mais nada, acho que a palavra-chave é coragem, né? Você precisa ter essa coragem e disposição. Quando eu fui para essa transição, né, nesse primeiro empreendimento, eu trabalhava na época no Carrefour, em Paris, né, e eu recebi muito engraçado, eu recebi uma ligação, estamos aqui construindo uma empresa nova, é uma ideia que acho que vai dar certo, tem as pessoas envolvidas e tudo mais. Eu falei, me fala um pouco mais aí, né? Eu, executivo, transição em Paris, Paris é Paris, né? E aí o cara falou, fica aqui em Barueri, a empresa, a ideia é essa, é um acesso a medicamento e tal. Mas beleza, e vai pagar quanto aí? Aí o salário da época era 30% a menos que eu ganhava. Aí eu perguntei, e os benefícios? E o benefício, ele respondeu, não tem, você vai montar a hora que você chegar aqui. E tem plano de participação? Nós vamos estudar alguma coisa. E o que tem? Não, você tem que vir aqui, nós vamos construir. E aí eu falei, esse cara talvez seja bem cara de pau, eu sou um executivo em Paris, trabalhando, uma ligação, né, nos termos desses. E dizem que as melhores decisões são aquelas que você não processa muito, né? Que você age com o coração. E ali, instantaneamente, eu falei, aceito, eu vou. Estou arrumando a mala, estou indo embora da França para trabalhar numa empresa do zero em Barueri. O que fez mover? Um momento, talvez cansaço de uma vida executiva, de trabalhar por script, de trabalhar daquele modelo padrão, como você disse. Eu falei, vamos embora, vamos fazer isso aí. Foi e construiu isso. E aí, sim, exatamente como você disse, sim, é tipo médico em pronto-socorro público, né? Você tem que trabalhar todo dia, vem uma coisa nova, não tem a ferramenta, não tem isso, mas você tem que resolver, você tem que sair do outro lado. Então, a coragem, a disposição é sempre essencial. E aí, a construção dessa história te deixa pronto, além das visões multi, né, que já foi dito, te deixa pronto para você ter a coragem de chegar com o seu momento. Né? Você tem que estar pronto para isso, você tem que se preparar para isso. Isso não acontece da noite para o dia. Eu digo a carreira solo, você tem realmente que fazer uma preparação. Você não fala, vou embora, eu vou fazer na mesma loucura que eu fiz a primeira vez, porque agora é só você. Então, exige uma preparação para esse novo ciclo. Até porque a gente sabe que, já puxando um tema, a gente sabe que vida executiva tem limite, ele tem deadline. Ela acaba um dia, então acho que as pessoas precisam estar preparadas para isso. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, você ter toda essa preparação, essa coragem exigida, essa visão multifuncional exigida, ela tem que fazer parte da carreira do executivo, porque mais cedo ou mais tarde ela vai ser exigida. Né? Não tem como correr disso. O ponto é que isso vai acontecer. Então, a frase, para mim, melhor de todas é, já que vai acontecer, melhor que seja nos seus termos. Então, construa os seus termos e não deixa que você pegue de surpresa. Boa parte das pessoas só vai pensar nisso quando o problema chegar, né? E eu acho que esse que é o X da questão. Mas o que eu vejo, Marcos, é assim, o mercado acho que já está intuitivamente ou até sendo pressionado a antecipar parte dessa formação. Então você vai pegar todos os silos que estão muito bem encaixotados, então você vai pegar um cara de cibersegurança, um profissional de recursos humanos, de people e tal, ele já está sendo demandado no dia a dia de outras habilidades que ele não tinha. E se ele não passar a ter, ele pode ser excluído do mercado. Então, vou te dar um exemplo. Coisas que eu vivi e vejo até hoje. Você vai pegar um assunto de qualquer grande empresa, vamos decidir sobre como investir XPTO. Quando você vai olhar para os atores, os diretores lá, é cada um só defendendo o seu, não fazendo o de para outra área. Então, eu vou comparar aqui. Se o diretor do jurídico, em 2014, da Uber, tivesse falado, eu vou bater o pé porque vocês não podem fazer isso, porque vai acontecer isso.
Pô, talvez a empresa não tivesse crescido tanto naquele momento. Então, essa visão, que às vezes ela tem que ser uma visão do outro, às vezes ela não acontece por uma, talvez até comunicação errada. Então é muito fácil enrolar alguém, como, sei lá, cibersegurança, se eu falar para um cara, sei lá, o CFO falou assim, não, porque o SOC, porque o NIST, porque falam 3 meia dúzia de sigla, o cara se embananar ali, não sabe o que é, o cara também não fala, mas o que você disse mesmo? Também não quer, porque eu tenho um ego desgraçado, entendeu? E fica conversa de surdo e mudo, uma brigaiada. Então o mercado já está exigindo, né, essa mudança assim, para um perfil que antes era muito especialista, para alguém que tem um pouquinho mais de repertório para conseguir operar nesse cenário. E aí a gente tem um grau de complexidade grande, porque o cara passou 20 anos só vendo a mesma coisa. E aí, como é que resolve? Eu acho que parte da consciência de cada um, antes de mais nada, né? A pessoa tem que ter essa consciência de que é necessário esse lá. Eu acho que você traz uma visão sistêmica importante em qualquer contexto que a gente atue. E essa visão sistêmica, ela não tem como ser preenchida se você não tiver conhecimento além da sua especialização. Você vai precisar de mais funções para isso, né? Mais funções, digo, mais conhecimento para isso. Então, eu vejo dois lados. Eu acho que as pessoas precisam ter mentalidade de crescimento sempre. Sempre. E crescimento de quem? Crescimento deles mesmos. As pessoas precisam crescer, assim como as empresas precisam crescer. Óbvio, todo mundo quer crescer. Se a gente tiver essa mentalidade de crescimento e que o barco é um só, e que precisamos de uma visão sistêmica para contribuir, isso acaba vindo a necessidade de que você precisa ser preenchido, né? Porque, antes de mais nada, não tem como empresas crescerem, negócios crescerem, se as pessoas não crescerem antes. Quem faz as empresas crescerem são as pessoas. Não tem como você crescer se as pessoas não crescerem antes, se as pessoas não estiverem aumentadas por conhecimentos novos, para ter uma visão sistêmica e saber onde operar. Então, é muito difícil a gente prosperar sem essa mentalidade do crescimento. Então, cresça você mesmo para fazer seu negócio crescer. Se você não crescer antes, seu negócio não vai crescer. São as pessoas que fazem crescer. Então, essa mentalidade é essencial. E aí, nessa mentalidade, eu preciso estar aumentado. Por conhecimentos novos, como você mencionou alguns, pela própria tecnologia, pela a inteligência artificial, né? A AI é fundamental nesse contexto, e eu preciso englobar tudo. Você mencionou o exemplo, se o advogado tivesse batido o martelo na Uber, talvez não tivesse crescido. Provavelmente não, Spotify é um grande exemplo disso também. Né? Também não. Né? Só que existia um CEO, alguém preparado com uma visão sistêmica para dizer, não, vamos juntar as casas aqui, fechar, né, fazer os caminhos das pontes e vamos crescer junto. Então, eu vejo dessa forma, a mentalidade de crescimento própria para o negócio crescer te leva a você ter multiconhecimentos necessários para esse caminho. Né, e o ponto que você está trazendo que é o fundamental, né? Como que adquire primeiro essa mentalidade? Porque ou é uma clara evidência no sentido de o cara conscientemente sabe que precisa, ou ele vai ser pressionado para que ele adquira. De um jeito, ou é pelo amor ou pela dor, né? Um dos dois. Porque ele superestima algumas coisas, eu vejo. Então, por exemplo, às vezes ele superestima o CEO, mas o CEO, a maior definição que eu tenho para CEO é o cara que sabe um pouquinho de cada coisa, mas muito de merda nenhuma. Conector. Então, até por isso, às vezes a reunião é de 10 minutos só, porque mais de 10 fica bem claro que ele não sabe. Então, vira o cara, eu vejo o diretor falando, o cara não sabe nada, o meu líder não sabe porra nenhuma. Por quê? Porque ele está se autopreservando só na zona de conforto da especialidade dele. Ele não está vendo outros pontos aqui, entende? E aí fica um apontando o dedo para o outro, ao invés
desse hiper especialista aqui, que foi moldado por 20 anos, olhar para o outro e falar assim, meu, o que esse cara tem que eu não tenho para eu ir atrás? E vice-versa, né? Também não pode ser também o cara que sabe um pouquinho de cada coisa, o cara é uma fraude. O cara não sabe para onde que tá indo, né? Porque tem essa também, que tá cheio também de empreendedor de palco. O cara vive falando da empresa, parece que o cara não trabalha, de tanto palco que o cara pisa, entendeu? E aí é isso, assim, é uma linha tênue hoje em dia entre cair no conto do vigário, que tem um monte aí, e aonde que de fato tem essa credibilidade para o cara acessar esse próximo passo, porque senão vai vir a dor, e a dor o cara vai ser demitido, e aí como é que faz? Né? Aonde a gente pisa nessa crise generalizada de credibilidade para o cara ter novamente um caminho? Por mais que hoje a gente saiba que pode ser muito tortuoso, tem imprevisibilidades, estão à torta direita, mas essas pessoas precisam de um caminho mais claro para ela, porque a gente teve um caminho claro, faz uma boa faculdade, grande empresa, carreira, era clarinho ali, agora não. Você menciona um mundo que era linear, né? Então as pessoas, onde a cultura daquele momento, né, a prática, era nossos pais dizerem para a gente trabalhar, fazer uma boa faculdade, falar inglês para arrumar um bom emprego, e lá a gente ia progredir e ia aposentar. Então existia 3 linhas, né, que era aprenda, trabalhe e aposenta. Só que esse mundo acabou, né? Esse mundo acabou. Então as pessoas, na verdade, as pessoas vivem já nesse mundo que não é mais linear, né? Então as pessoas hoje aprendem, trabalham, casa, separa, casa de novo, muda de emprego, só que o mundo é dinâmico, aí ele precisa estudar outra vez, aí ele volta para casa a terceira vez, tem filho, volta. Então, assim, o mundo passou a ser esse circular no lugar do linear, e não tem como as pessoas não verem isso. As pessoas já vivem nesse mundo, né? Hoje, antigamente, trabalhava 20, 30 anos no mesmo lugar, hoje é 3, 4 anos e olha lá, né? Uhum. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, sentir que isso já está acontecendo, para que elas possam se preparar, né? Que possam se preparar para o mundo que está vindo. Para o mundo que está vindo, o mundo que já está e o mundo que está vindo, porque hoje a gente vive mais. Se eu vivo mais, todo mundo já pensou que eu vou estar preparado, reenergizado, reconstruído para viver mais no mundo dinâmico? Então, se essa consciência não tiver das pessoas, os negócios não vão crescer, a pessoa não vai crescer e ela vai chegar nesse mundo perdida. Uhum. Qual o caminho eu preciso escolher? O caminho que eu preciso escolher é o caminho em que eu me reenergizo, em que eu me reinvento e que eu esteja pronto para trilhar a próxima fase da minha vida. A próxima fase da minha vida ela já é definida? Não, a gente ainda sempre está pensando o que vai fazer, para que lado vai, porque as coisas são rápidas, mas você tem que estar pronto para isso. Agora, para mim, a palavra-chave de tudo isso são escolhas. As pessoas precisam fazer escolhas o tempo todo. Eu preciso fazer escolha do que eu quero, eu preciso fazer escolha onde eu coloco energia, eu preciso fazer escolha quem vai comigo. E eu preciso fazer escolha do que deixar para trás. Às vezes está tudo funcionando, só que eu sei que isso não tem futuro. E é difícil escolher deixar alguma coisa para trás? Muito. Uhum. É difícil eu escolher onde eu vou pôr energia, porque tem muitas opções. Uhum. É difícil eu escolher o que eu não quero e decidir quem segue comigo. Quem é a pessoa certa para estar do meu lado, seja profissionalmente ou pessoalmente. Então você entrar nesse mundo de escolhas é um mundo bastante difícil, mas ele é essencial para que você tenha a direção correta. Se as pessoas não entenderem que esse mundo não é mais linear, que as escolhas precisam ser feitas, a pessoa acaba entrando nesse mundo sem crescer, e pior, deixando que as escolhas sejam feitas por ele. Só que as escolhas, quando são feitas pelos demais, ou pelas circunstâncias, dificilmente ela vai ser as melhores. Porque tem um ponto que você está trazendo que é importante, né? Que assim, a pessoa também tem que estar afim, tem que estar com energia, né? Sim, tem que querer. Porque no final das contas, então essa definição assim de velhice, porque a gente está falando de uma vida, né?
para mim é mais a incapacidade de mudar e de melhorar do que propriamente a idade. Então você pode ter um velho de 15 anos, aí você pode ter um jovem de 80, desde que ele tenha essa vontade, essa energia de realização. Então eu vejo muita gente com 15 anos fala assim, não, mas eu sou assim, pronto, acabou, eu não quero. Pô, eu falei, meu, você tá um senhor de 80 anos, porque assim, cadê a vitalidade para realmente ir atrás disso? Só que aí tem um outro ponto, que é assim, beleza, então a gente vai para um mundo que é complexo, a pessoa precisa ter outros tipos de habilidades. Me dá um exemplo, porque você foi sempre um profissional de finanças, né? E depois você enveredou para um leque muito grande. Hoje você tem que falar com vários diretores de RH de várias empresas, diretor comercial da indústria, aí você tem que também tratar de tecnologia. Como que você foi construindo isso no decorrer do processo? Olha, isso aconteceu de duas formas. A primeira foi a necessidade de se reinventar e de entender que você vive num contexto sistêmico e que o seu conhecimento específico, especializado, ele não é suficiente para você fazer, inclusive, as suas escolhas. Né? Porque se alguém te falar algo que você não conhece, tudo faz sentido. Tudo que a pessoa te falar, ela faz sentido. Né? Isso começou com tecnologia. Vinha uma pessoa tecnologia e falava, melhor esse caminho é esse. Vinha uma pessoa tecnologia e contava e falava, meu, é isso. Esse cara tá certo. Aí você perguntava para outra, ele falava uma coisa completamente diferente, você falava, é isso. Então as pessoas falam coisas e você acha que tudo tá certo, porque você não tem o conhecimento, né, no mínimo, para poder julgar. Então, esse foi um lado, assim, nossa, para uma visão sistêmica, para uma visão estratégica, uma visão de inovação, a gente realmente precisa ter esse conhecimento diversificado, né? E como eu já disse, para fazer as próprias escolhas, porque se eu não tenho conhecimento e fundamento, minhas escolhas vão ser baseadas em alguém que eu confio, que eu acredito, que acho que é verdade. Então, quando você pensa num crescimento próprio, você não pode deixar de pensar nessa multivisão, né? Desse vários lados, porque é assim que você enxerga. Esse era um lado. O outro lado, que eu comecei a me atualizar em finanças. Eu falei, finanças não é só isso. Precisamos aumentar, crescer, reenergizar, né, ter esse dinamismo. E eu, ao mesmo tempo que eu vinha fazendo isso, eu olhava ao meu lado e as pessoas não faziam. Né? Sim, muitos fazem, mas alguns não faziam. E eu olhava aquilo e falava, gente, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso falar para elas. Né? Isso acabou me colocando em alguns mundos diferentes, inclusive para poder atuar ao lado das pessoas. Eu me senti paladino dos colaboradores. Eu preciso dar essa visão para as pessoas, né? Não só para ajudar as pessoas, por algo que eu já disse também. Se as pessoas não crescem, meu negócio também não cresce. Então eu preciso entrar aqui dentro para fazer todo mundo fazer as escolhas certas, ter essa capacidade, ter essa visão, porque acho que a maior expressão da liberdade que alguém possa ter é a opcionalidade. Você ter opções. E para ter opções, você precisa ter conhecimentos expandidos. Porque senão as minhas opções vão ser sempre centradas na minha especialidade. Se eu quiser abrir o leque de opções, se eu quiser atuar nessa opcionalidade como a minha liberdade, eu preciso realmente me expandir quanto a isso. Então, pensando nisso, em poder colaborar, porque as pessoas também precisam crescer, senão não cresce onde eu estou, pensando que eu precisava me reenergizar no próprio meu dia a dia, e pensando que a opção, para mim, é a maior expressão da liberdade, e para aumentar a minha opção, eu precisava ter conhecimentos maiores, dentro desse contexto, foi o lado em que eu consegui começar a andar, mexer e buscar outros caminhos. Você sabe, assim, tem vários caminhos para a gente ir buscar, né? Tanto caminhos, eu vou entender como oportunidades, quanto conhecimento, para saber o que perguntar, se analisar se a outra pessoa está falando lé com cré, né? E eu lembro de um fato
que aconteceu comigo, lá pelas tantas a Log tinha um CEO, que a gente entrava na reunião e falava, não, isso e aquilo, ele devolvia assim, não, mas a empresa tal está fazendo de um jeito, a empresa outra está fazendo de outro jeito. Falei, mas me diz aí, como é que você sabe? Eu falei com eles, então assim, ele gastava um tempo relativamente alto do dia dele fazendo benchmark. Ia lá para a empresa tal e falava com o outro, que garantia para ele um repertório assim do que estava acontecendo mesmo, que ele conseguia utilizar de certa forma dentro da empresa. Então isso eu acho que é um dos jeitos de acessar esse tipo de conhecimento. O outro é o método do inteligente, né? O inteligente a minha como é que eu diferencio o inteligente do sábio, né? O inteligente sabe sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então o inteligente é isso, ele vai no teste e erro, vai analisando, uma hora ele consegue. O sábio não, ele partir dos outros, eu não preciso passar por isso para saber que vai dar M, né? Então, e é isso, o inteligente às vezes ele passa por muita dor. Então é isso, ou você vai por um processo que você adquire esse conhecimento ali, né? Seja por outros atores, outros profissionais, outras e tal, ou é esse método da dor, que às vezes ela acontece no pior momento, né? O cara foi saído da empresa, tiraram o cara, aí sim ele começa, mas e agora? O que eu preciso ter para essa próxima fase? E essa próxima fase, mesmo o cara tendo 20, 30 anos numa função dentro de uma grande empresa, pode ser essa de empreender. Sim. E para empreender, aí necessariamente o cara, o cara de people, RH, montar uma empresa de RH, o cara vai, minimamente, ele tem que saber o que é um KNAI, senão ele está lascado, alguém vai passar a perna nele, entende? Pode ser o contador, pode ser o advogado, pode ser não sei o que, vai ter que aprender a vender e assim por diante, né? Aí ele vai aprendendo a duras penas, numa etapa da vida que ele teria que entrar na satisfação, né? É muito complexo. É complexo, mas muitas vezes inevitável, né? Eu acho que a gente busca ser sábio o tempo inteiro, mas às vezes a gente erra, a gente não acerta todas e acaba precisando ser inteligente, né? Mas sim, você ser founder de uma companhia do zero, né? Você montar uma startup te requer, antes de mais nada, um conhecimento bastante abrangente, porque ali você trabalha com tudo, né? Uhum. Mas não é só modismo, né? As pessoas precisam saber o que estão fazendo, precisam saber o que está falando. Eu vejo muita gente vendendo tecnologia, mas a maioria das pessoas, a maioria das startups que eu vejo vendendo tecnologia são pessoas de tecnologia, mas ela não fala o idioma para quem ela está vendendo. Então você vai vender uma plataforma de tecnologia para o RH, mas o cara não conhece RH, o cara não sabe o que é RH, ele está vendendo uma ferramenta. O cara não tem a menor noção das dores que o RH passa para poder conversar no mesmo idioma que o RH. Exato. Né? Porque senão, se você é 100% em tecnologia, mas conhece nada de RH e está vendendo uma ferramenta para RH, você precisa de um tradutor. Você vai precisar de alguém para estar no meio de vocês dois. Porque você fala um idioma e o seu cliente fala outro. Né? Então, esse é um exemplo que realmente você precisa conhecer, além do que você faz, no caso de uma tecnologia, você tem que saber mais que isso, para poder entender a dor que a pessoa está passando, para poder entender o que é o melhor caminho, e a pessoa sente confiança no que você está falando, porque ela sabe que você fala o idioma dela, ela sabe que você sabe o que ela passa. Né? Então você está trazendo uma ferramenta, uma tecnologia essencial para as dores que ela tem, porque eu já vivi isso aí, eu sei o que você está passando. Né? Então, nesse exemplo da People, por exemplo, que a gente passa muito por isso. Né? Então vem alguns concorrentes, mas muita tecnologia e pouco conhecimento, né, de People. E quando você tem conhecimento de People, o cara do outro lado sente. Então esse é um exemplo em que
o conhecimento, né, multivariado, ele é importante para adquirir confiança, para você saber o que você está fazendo, para você atacar a dor de quem precisa, porque senão você constrói a ferramenta. Então, por que uma pessoa TI precisa saber, no caso RH, porque o exemplo aqui é RH, mas seja lá o que for, porque ela precisa saber o que acontece do outro lado, ela precisa ter a parte funcional também do negócio, né? Então, sim, mas é lógico que a gente aprende pela dor muitas vezes. Muitas vezes é a melhor forma de aprender pela dor, porque nunca mais você esquece. Fica para sempre. E queira ou não, é um método científico, né? O método científico elabora uma hipótese, testa, erra, uma hora vai. Entende? Mas veja, você citou um caso que eu vou falar uma outra faceta também com o cara de tech, né? Não é só o cara de tech que precisa entender a linguagem para quem ele está vendendo do cliente. Tem também aquele perfil do profissional de tecnologia que ele se assemelha a um artista plástico. Porque ele coda, fala, nossa, olha que bonito, eu estou fazendo um treco, é como se fosse uma obra de arte. Aí termina eu falo, mas serve para quê mesmo isso aí? Assim, vai rentabilizar como isso aí? Não sabe, mas que tá bonito, tá funcional, só que assim, mas como é que vai rentabilizar? Qual que é a aplicação disso? Qual que é não sei o quê, entendeu? E aí ainda tá cheio do mercado. Falta o conhecimento financeiro, falta o conhecimento de negócio, ou a visão sistêmica que a gente está falando, né? Sim, isso eu vejo aos montes, né? Eu particularmente vejo startup nascendo todo dia e eu olho as ferramentas, as plataformas, os apps, eu olho e falo, meu, que demais, isso aqui é sensacional. Aí passa 2, 3 meses, o cara, tipo, não fez nada, não consegue andar, entendeu? Meu, o negócio é sensacional, assim, de verdade. Eu gostaria de estar nesse negócio. E não vai, né? Então, realmente não é só esse lado, né? Só o lado interno, vamos dizer assim, né? O lado da tecnologia. Porque eu aprendi aí com o mundo, aprendi na minha estrada, de que o recurso é limitado e finito, é um princípio econômico, né? Então, considerando esse princípio econômico da escassez, a gente tem que fazer escolhas. E se entre fazer dinheiro, já que você mencionou aí, né, de fazer, né, o revenue aí, então, entre fazer dinheiro e operação, na minha opinião, faz dinheiro. Faça dinheiro, depois você corre atrás da operação. A operação não adianta ser um artista plástico, como você disse, se eu não consigo fazer dinheiro. E como o mundo hoje é tão dinâmico, quando você constrói uma ferramenta linda dessas que a gente está falando, que realmente são, enquanto você busca a perfeição, o mundo está rodando junto. A hora que ela fica pronta, já tem outro andando, já tem outro entrando. Então, a hipótese tem que ser validada por dinheiro antes de mais nada. Estou fazendo dinheiro? Está vindo cliente? Está entrando? Então agora vamos melhorando a operação. Por enquanto isso, vamos fazendo na mão, vamos empurrando, vamos fazendo o jeito que dá aqui, atende no telefone, faz que é e-mail eletrônico, mas não é. A gente vai levando, mas temos que fazer dinheiro. Aí fez dinheiro, pronto, agora a gente pode pensar melhor, e deve, aliás, na operação, porque sem operação também sua casa vai cair. É isso, ó, vou dar o exemplo do iFood. O iFood, o nome da empresa era Disque Cook. Olha como ele validou o modelo. Ele validou num call center. Então, qual que era a hipótese? Será que o restaurante que vende salada toparia fazer delivery? Porque antes era pizza esfirra. Porque se ele topar, o mercado é muito maior do que pizzaria e esfirraria. Bom, aí os caras pegaram um call center em Jundiaí, reuniu lá os atendentes, alugou o call center, os atendentes, pegou um panfleto, que era a época do panfleto, né? Você ligava, tinha cheio de um monte em casa. Aí foi batendo na porta dos restaurantes, falou, ó, se eu trouxer pedido aqui para você, eu chamo o entregador para vir para cá para pegar, você topa? Falou, topa, é venda? Topa. Beleza. Aí o cara botava o cardápio inteiro num papelzinho chamado Disque Cook, botava na casa, a pessoa viu o cardápio, ligava numa central de telemarketing. Atendente, tá bom, você quer uma salada? Beleza, pum, ela desligava, ligava no restaurante da salada, lembre-se que tinha da salada, tinha do peixe, tinha de todo mundo lá, tá tudo misturado.
ligava para o restaurante da salada, falava, ô, prepara aí, que vai vir um entregador. Pá, desligava, ligava para o entregador, falei, entregador, cola lá, pega que você vai entregar no endereço tal. Pá, era assim, validou desse jeito. Durou pouco, não é escalável, mas que validou, não, entendeu? Tem hora que precisa. No final das contas, eles podiam ter continuado no call center. Falaram, oh, vamos ampliar, vamos botar 5 call center. Ficou custo muito alto. Mas não, né? Aí eles tiveram a sacada, falaram, não, ó, vamos sanear essa história aqui. A atendente é melhor, humano? Ó, que legal o calor humano. Não dá para escalar essa porra. Joga, vamos fazer de outra maneira, mas validado está. Não, valida, faz dinheiro, estamos fazendo? Então vamos fazer. Validado porque está. Podia ter feito uma plataforma maravilhosa que atenderia tudo isso e não estaria validado. Ia fazer o que com essa plataforma, com esse monte de hora gasta de dev? Exatamente. Então, eu acho que sim, acho que se você tiver que fazer escolhas, faça pelo dinheiro. Primeiro... Pessoal de tecnologia que não escute aqui. No mundo dos negócios é isso. Primeiro você vê se o negócio vai funcionar e traz dinheiro. Depois se arruma. Aí é isso. Eu costumo falar, tem uma história também que dentro dessas empresas tem 2 fases. Tem a fase dos cowboys e as fases dos especialistas. Então o cowboy, geralmente o perfil desse cara, ele sai do ponto A ao ponto B, não importa o quê. Então, se ele vê mato, ele queima. Se ele vê índio, ele joga pro lado. Executa. Se ele vai saindo. Aí, quando ele chega no ponto B, ele olha para trás, tá uma zona do capeta que ele fala, cara, como é que eu vou arrumar isso aí? Chama os caras. Aí chama o especialista. Ele foi a cavalo, com uma enxada. O especialista chega de limusine, pá, chega pro cowboy e fala, cara, você fez tudo errado. Ele, o quê? Eu vou do B para o C. Ele falou assim, não, você vai errado, não vai. Aí que entra num choque violento dentro da empresa. E a empresa está cheia desses perfis. Às vezes o cara tem os 2, ou mais um do que o outro. Mas fato é que esse choque acontece constantemente. Principalmente se a empresa não está com capital aberto, não é uma big corp, que a maioria das empresas não estão nesse cenário. Não. Então, às vezes, está num ambiente que tem um founder que é muito cowboy. Aí o cara chega na empresa falando que tá tudo errado, não é possível, né? É o cara vaza, né? O cara é saído rapidinho. Tô errado, mas cheguei aqui. Né? Você tá vindo aqui porque a gente chegou em algum lugar, né? Exato. Sim, isso é verdade, a gente vê acontecer naturalmente no dia a dia, né? O caso da People, por exemplo, é assim, a gente, né, atua atualmente numa plataforma white label, porque a gente entende que a tese devia ser validada em fazer recurso. E a plataforma não é importante? Muito. Sem a plataforma a gente não vive, mas a gente precisa de alguém, a gente precisa dela, né? Mas então a gente atua sim, validando, correndo atrás. Quem é a pessoa de tecnologia lá? White label, está terceirizado. Mas é isso, por exemplo, tem muita empresa no Brasil que não é financeira, que está deixando muito dinheiro na mesa, porque hoje a tecnologia ficou mais acessível e o cara pode produtizar um produto financeiro ali que ele pode ter uma outra linha. É só você ver Carrefour com Banco Carrefour, você vê Mercado Livre com Mercado Pago, só que é mais fácil culturalmente ver desse jeito numa empresa que já nasce nativa digital. E digital não quer dizer necessariamente porque é um app, é porque a mentalidade é outra, né? Que é um pouco isso, tô vendo uma linha de receita aqui, vamos testar, e aí a gente vê que o negócio dá bom e depois vai arrumando, vai escalando, né? Esse que é o mais importante. Sem dúvida, a correção de rota é algo que precisa acontecer o tempo inteiro, né? Não é com a ideia que você nasceu, você vai chegar lá no final. Antes fosse assim, seria melhor, mais cômodo, mas infelizmente não é assim que acontece. E muitas vezes as empresas, eu vou dar o exemplo da própria People, onde a gente está lá, né, batalhando, a gente já cresceu com visões assim, né? Então hoje a gente é uma plataforma de gestão de benefícios para as corporações, mas a gente imagina ondas. Essa é a primeira onda. A gente imagina que a segunda onda é atuar como marketplace, por exemplo. Então é um marketplace onde os RHs podem fazer as suas escolhas,
dentro desse contexto. Né? E a terceira onda é assim que eu estiver conectado. Eu já andei a primeira, andei a segunda, estou conectado, sei lá, com 200 mil vidas, 300, 1 milhão, quem sabe, dentro da minha plataforma, eu vou estar conectado a 1 milhão de pessoas. Por que não ser um wallet? E vir o produto financeiro que você mencionou. Por que eu vou limitar as aquisições aos limites da folha de pagamento e do RH? Então, tem aqueles 30%, tal, até 30%, mas assim, o cara pode comprar 50%, ele não tem limite, eu não tenho o benefício da companhia, mas ele pode usar o marketplace como benefício próprio. Então, a gente é hoje sim um HR Tech, né? Mas a gente pensa no marketplace e pensa já num produto financeiro. Vai acontecer isso? Eu não sei se vai acontecer isso, porque o mundo roda, gira, a gente não sabe. Mas terminar isso como uma fintech é um caminho que a gente pensa assim, né, de fazer dinheiro, porque não swipe aqui seu cartão e faz as aquisições lá dentro, né? Então é um pensamento nosso. Mas pode aparecer outros tantos? Pode. Né? O que tem acontecido atualmente, é um exemplo também que vem de produto financeiro, a gente vê uma pejotização muito grande no mercado. Então são os CLTs virando PJs por necessidades, por momentos, que essa nova reforma tributária acaba favorecendo. Então muito PJ. Né? Inclusive tem corporações que são compostas só de PJ atualmente. Esses PJs não têm benefícios, por exemplo. Né? Eles não têm. Então, imagina um executivo, o cara que trabalhou a vida inteira de PJ por razão própria ou porque foi desligado, enfim, passa a ser PJ, arruma trabalho como PJ, mas ele não pode mais fazer academia, ele não cuida mais do cachorro, não tem mais plano de saúde, ele não tem mais benefício. Então a gente entendeu que esse é um caminho a ser seguido atualmente. Além dos RHs, a gente atender PJ. Só que a hora que a gente atende o PJ, né, na verdade estou dizendo já de um produto novo aqui que nem lançou ainda, mas a gente está trabalhando nele, então vai ter pacotes, 3 colunas, 3 pacotes em que o PJ lá pode escolher e tipo, você não está mais sem benefício, você não está mais sem ninguém, eu estou aqui para te acolher e vou trazer seus benefícios de volta. Só que nesse contexto, eu tenho um leque de benefícios aqui, no caso fixo, em que ele faz a escolha. Então eu vou subcontratar. Na verdade, provavelmente eu vou... O caminho está andando para eu ser o emissor, né, e concentrar isso aqui num guarda-chuva. Só que eu vou ter que passar o dinheiro para todo mundo. Vou ter que fazer split. Só que para fazer split do que eu vou receber, eu vou precisar de um Bank as a Service. Né, eu não estou trabalhando nisso ainda porque não tem volume, nem lançou, não tem nem como negociar. Mas sim, eu vou ter que entrar no split, vou precisar de um Bank as a Service. Né, mas isso é o dia a dia, isso acontece. Então, a gente pensou em trabalhar com fintech, Bank as a Service? Não. Mas o mundo te leva, as correções de rota vai te levando para isso. Você precisa desse dinamismo e aí volta. Você também precisa ter conhecimento variado, porque você está entrando em mundos diferentes. É isso. Né? Não, que ótimo, Marcos. Cara, eu aprendi muito contigo. Se o pessoal quiser falar com você, como é que faz? Como é que te encontra? Pô, acho que redes sociais é o melhor caminho, né? LinkedIn, Instagram, Marcos Inocêncio é meu nome lá. Posso deixar meu contato, meu telefone, enfim? Você que sabe, eu não indico não. Não indico. Não, mas se você que está nos assistindo aqui queira falar com ele, também tem o contato da rede, você pode buscar lá no nosso site, que você vai encontrar. A gente passa aqui para o Marcos, tá bom? Ótimo. E você também não deixe de assistir os outros episódios, que eu tenho certeza que você vai aprender um monte, assim como eu aprendi hoje com o Marcos. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço o convite, estar aqui, poder compartilhar tantos conhecimentos, o pré, o atual, o pós, a gente aprende o tempo inteiro. Então, obrigado, Rede Líderes, a você em especial, de poder estar aqui conversando com você. Obrigado. Valeu, até o próximo episódio.